Mas aí não é aí eu já estou falando no setor da educação. Aí não seria o Brasil, não seria um povo assim, entre aspas, um povo sem educação que não consegue resolver esses problemas por ter até essa carência de saber lidar com as pessoas nesse sentido? Pode ser, na verdade, às vezes o problema não é nem tanto a falta de educação no sentido Eu estou falando estrito, de escola, mas essas coisas. falta de cidadania, né? E isso não atinge só quem não tem educação no sentido estrito, mas atinge também os próprios bacharéis em direito, né? As faculdades de direito, o ensino do direito, ele é estruturado para ensinar o bacharel de que a única forma de resolver um conflito é no judiciário. Isso vem desde a faculdade, então. Então, está sendo feito todo um trabalho coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça para mudar esse panorama de litígio. E isso envolve, inclusive, o Ministério da Educação. O desembargador paulista, Amorim, que estava recentemente no Conselho Nacional de Justiça, ele procurou o ministro Aloysio Mercadante, sugerindo que fosse colocado no programa obrigatório das faculdades de direito a mediação e a conciliação. Porque o ensino clássico do direito ensina para os bacharéis que a única forma de solução do litígio é o Poder Judiciário. E hoje quem faz essa parte de mediação, de conversa, assim, lógico que em proporções menores, é o PROCON. O PROCON faz muito, os juizados faz muito e nós tentamos fazer. Só que de uma forma um pouco, vamos dizer assim, amadora, porque nós não temos o cargo de conciliador ou o cargo de mediador. Ao contrário, por exemplo, do estado de Santa Catarina, né? O Conselho Nacional de Justiça verificou isso. E em 2010, ele editou a Resolução 125, determinando a instalação do que nós chamamos de Centro Judiciário de Solução de Conflitos. E quais seriam os três grandes diferenciais desses centros judiciários? Primeiro, é algo extrajudicial, ou seja, tentar resolver o litígio sem a necessidade da justiça formalizada. Segundo lugar, a concepção de um ambiente favorável à conciliação. Então, hoje vamos no Fórum de Jacareí, as salas de conciliação das varas de família, por exemplo, são puxadinhos no corredor, com espaço diminuto. O ideal é que seja um espaço amplo, um local agradável para as pessoas, né? E tudo tem a ver com o ponto de vista psicológico. Em terceiro lugar, e principalmente, a formação profissional dos conciliadores. Não é mais brincar de conciliar. Não é mais pegar aquele estudante de direito e botar ele como conciliador para ele fazer horas para comprovar na faculdade. Não, é pegar uma pessoa e formar ela conciliadora, com uma carga horária específica, mínima, com matérias específicas relacionadas a técnicas de negociação, técnicas de mediação. Psicologia. Exatamente, técnicas de psicologia. E formar aquela pessoa, basicamente um profissional, entre aspas. Eu digo entre aspas porque o objetivo do Estado de São Paulo é que um dia o conciliador e o mediador sejam remunerados e seja uma profissão. Ou seja, o que você é? Sou advogado, sou juiz, sou procurador, sou promotor, sou conciliador e mediador. Né? E esses dois fatores unidos vêm se mostrando muito eficazes. Nós temos, por exemplo, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos da capital, que foi criado como modelo, né? E os índices, por exemplo, de litígios de família, os índices de acordo superam 95%. Da área civil, superam 70%. Ou seja, são litígios que não precisavam estar no Poder Judiciário. E
implantando essa filosofia aqui em Jacareí, nós conseguimos instalar um centro judiciário de solução de conflitos. A tendência é que o trabalho do fórum, vamos dizer assim, clássico, seja diminuído. Consequentemente, os juízes e os funcionários terão mais tempo para dar uma prestação jurisdicional naquelas lides que realmente necessitam dessa prestação, de forma mais célere e com melhor qualidade. Certo. No Brasil, muito se fala em reformas, né? Reforma política, reforma tributária, reforma judiciária. Falando sobre o judiciário, o senhor é a favor da reforma do judiciário no Brasil? O que o senhor tem a falar sobre isso? A reforma do judiciário, ela veio numa emenda constitucional, né? Sem dúvida é positiva. A criação do Conselho Nacional de Justiça foi muito criticada, inclusive no meio do judiciário, mas era no mínimo um mal necessário. Principalmente porque nós não podemos tirar São Paulo como parâmetro. Nós aqui temos uma estrutura muito grande, uma organização, nós temos normas de serviço que têm que ser seguidas por todos os cartórios. Agora, naquela época, o judiciário no Brasil, cada um fazia do seu jeito. Não havia uma uniformização. Nós não tínhamos como medir o trabalho da justiça em vários estados de uma forma uniforme, para saber quais eram as necessidades. E acabou vindo melhorar o sistema, o Conselho Nacional de Justiça. A única crítica que ainda resiste, e que eu concordo com ela, é que, por exemplo, a Justiça Estadual ela é subrepresentada no Conselho Nacional de Justiça. A Justiça Estadual representa 60% do Judiciário brasileiro. E ela tem apenas 2 integrantes no Conselho Nacional. Teria que ter mais pessoas. Exatamente. Nós percebemos que muitas decisões, diretrizes, às vezes não levam em conta as especificidades, as diferenças entre os vários ramos da justiça, trabalhista, federal, estadual, etc. Mas são questões a ser aperfeiçoadas. Do ponto de vista geral, a reforma do judiciário foi positiva. E nós agora estamos vivendo a segunda reforma, é uma reforma silenciosa agora, que é essa reforma de tentar implantar uma cultura de paz no Brasil. De tentar mostrar para o povo que existem métodos, não vou dizer nem mais alternativos, métodos mais adequados de solução de conflitos. As leis do Brasil, elas são velhas, na sua opinião? Porque eu pergunto isso porque sempre as pessoas reclamam quando aparecem aqueles casos na televisão que a pessoa recorre, depois pode recorrer, depois pode recorrer de novo. O Brasil tem muitas leis que são modelos mundiais. O próprio Código de Processo Civil brasileiro, de 73, foi, na época, considerado modelo mundial. O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente é modelo mundial. O nosso Código de Defesa do Consumidor é modelo mundial. Nós temos uma boa Constituição, nós temos leis boas. O problema é que nós não temos a eficácia dessas leis. E por 2 motivos. Primeiro, uma questão cultural, infelizmente uma questão cultural, e uma questão de uma certa frouxidão na legislação que poderia garantir o cumprimento dessas leis. Na Faculdade de Direito, nós aprendemos sobre um filósofo, que chama Hans Kelsen. E ele tem uma frase que diz o seguinte: norma sem sanção não tem eficácia. Ou seja, não adianta ter a norma. É preciso que haja uma sanção efetiva para o descumprimento dessa norma. Porque senão ela não tem eficácia. Todo mundo que vai para o exterior, vai para países de primeiro mundo, ficam impactados com aquela sensação de civilidade. Todos os carros param na faixa de segurança. Ninguém joga lixo na rua.
as pessoas se respeitam, não existe barulho à noite, etc. É uma questão cultural? É sim, uma questão cultural. Mas também é uma questão de haver normas muito rígidas caso aquelas normas de conduta sejam desrespeitadas. Então, o cidadão não joga lixo na rua porque ele sabe que suja, que pode causar enchente, tudo bem. Mas também porque ele sabe que se ele jogar o lixo na rua, ele vai tomar uma multa altíssima naquele momento. Começou a acontecer no Rio de Janeiro isso aí, né? O cidadão em país de primeiro mundo não vai andar com excesso de velocidade ou alcoolizado no seu carro, porque ele sabe que ele pode causar um acidente, ele pode até se ferir, matar alguém de sua família. Mas ele não faz isso também e principalmente porque ele sabe que se ele fizer isso, ele vai para a cadeia. E vai sair algemado sim, seja ele quem for. E o cidadão de primeiro mundo não vê nenhum problema em relação a isso. Só aqui no Brasil que as pessoas ficam melindradas com a atuação da força pública, quando alguém faz alguma besteira. Porque às vezes a pessoa, quando sai, principalmente na televisão que você vê muito isso, né? Sai alguém algemado e daí ele fala, não precisava algemar, foi só um espetáculo para a televisão aquilo ali. Quer dizer, o direito ao silêncio foi extrapolado. E o valor ético, verdade, não existe.